Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast agora verdadeiramente semanal sobre vela oceânica, e também aqui para o Academia Cusco Baldoso, nosso canal de vídeos técnicos de vela no YouTube. Atendendo a muitos pedidos, mas muitos mesmos, hoje eu tenho de novo aqui o Super Giovanni Dolife, nosso meteorologista e velejador, né? Une aí as duas coisas. E a gente vai continuar aquele papo do programa anterior, o número 25, salvo engano, e porque eu terminei meio rápido com essa minha história de não ir muito, não fazer do podcast uma série, né? Então, uma série do Netflix. E aí eu terminei muito rápido e a galera brigou comigo justamente porque tinha um monte de bate-papo legal. E o pior, eu já passo a palavra para você, Giovanni, é que quando terminou a gente ficou batendo papo nós dois e ficou não tão mais legal que o que a gente gravou, mas ficou legal para caramba. Devia ter gravado. Mas hoje a gente está aqui. Bem-vindo de novo, Giovanni. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos no pano mesmo. Valeu, Juca. Beleza. Que bom saber que o pessoal gostou. Vamos ver se eles gostam dessa segunda também, né? Acertar uma vez, a gente até consegue. Vamos ver se acerta duas vezes. Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu falo dessa história das continuações que não deveriam ter acontecido, né? Das coisas. Karate Kid é um exemplo clássico, né? Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, é a bobagem que Daniel San pode ter feito, né? Embora a série nova agora no Netflix não seja até interessante para a nossa faixa etária. Né? Mas vamos falar do que interessa, que é a previsão do tempo. Na nossa conversa anterior, a gente bateu um papo sobre os modelos de previsão, né? Você deu um toque que várias pessoas mesmo me deram feedback positivo, que foi revelador, que é aquela história de que o Indy, por exemplo, quando ele dá a previsão para a Ilhabela, ele não está vendo a Ilhabela, né? E isso para o usuário normal, como eu, isso é transformador, porque você imagina que ele veja a Ilhabela e que ele faça as devidas curvas, né? E, como você explicou bem, não é bem assim. Aí, só recapitulando, a gente também falou de microclima, da experiência não do meteorologista, mas do caiçara tradicional, que está ali todo dia e sabe que... Seu Tião. O seu Tião, a meteorologia dele é boa. Agora, aí eu vou aproveitar esse gancho e continuar aqui com umas perguntas que foram enviadas. A primeira é a seguinte, é sobre a previsão que a Marinha do Brasil ela fornece. Qual é o modelo dessa previsão? E eu, particularmente, eu me guio bastante por ela, principalmente que tem as previsões especiais, né? Porto de Santos, litoral de São Paulo. Claro que é mais para o nosso eixo aqui, mas elas me parecem bem confiáveis. Elas são mesmo ou é só impressão? São sim, Juca. A Marinha, ela roda os próprios modelos de previsão de tempo. Eles têm o modelo Cosmo, que é um modelo alemão, que é o mesmo modelo do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Eles têm uma parceria com a Alemanha. Então, tem o Cosmo de 7 km e eles têm também um Cosmo de 2,8 km. Então, um modelo de uma boa resolução, com 2,8 km, ele já consegue enxergar um pouco mais de Ilhabela, né? Um pouco do canal de São Sebastião já começa a enxergar, né? Então, eles conseguem ver mais detalhes. Agora, qual é o outro lado? Essas previsões da Marinha, elas não têm espaço para colocar a quantidade de detalhes que, de fato, o modelo mostra. Então, eles dão uma generalizada ali, né? E, dependendo, por exemplo, do ponto que você está, da Baía de Santos, ou do canal de Ilhabela, né? Ou dentro da Baía da Ilha Grande, ou mesmo na Baía da Guanabara, né? Dependendo de onde você está, talvez não seja exatamente como está naquele boletim. Eles têm que fazer um texto resumido, né? Em poucas linhas, eles têm que falar uma situação média ali na região, né? E a gente sabe que tem, né, o relevo tem os seus efeitos, não é isso que acontece exatamente. Então, tem esses boletins especiais. E a Marinha tem também os avisos, né? Os avisos de mau tempo, né? Que é bastante útil, né, que alerta e chama a atenção de muita gente antes de navegar, e eu recomendo que consulte isso, né, antes de navegar.
E esses avisos, aí eles já não consideram também esses efeitos da costa, do relevo. Eles são mais para a parte do mar aberto, né? Não para águas abrigadas, né? E, inclusive, eles colocam por área de navegação, né? Então, tem a área Charlie, a Alfa, Bravo, Delta, né? E ele fala, às vezes, também em faixas de latitude, mesmo dentro da área Charlie. Isso, às vezes, eu vejo muita gente se confundir, viu, Ju? Aviso área Charlie. Aí tem lá, né? Ressaca onda de 3,5 metros. Aí o cara que está no Rio de Janeiro ou lá na Ilha Grande acha que vai dar 3,5 metros. E o aviso está avisando que é só até 24 sul. Vem lá do Farol de Santa Marta até 24 sul. Não é toda a área Charlie, é só uma faixa, a faixa mais sul da área Charlie. Então, esses avisos têm que ser olhados com atenção, né? Eles são meio codificados, assim, meio hieroglifados, tem que ler com atenção e perceber esses detalhes, né? Então, tem essas faixas. Às vezes, eles falam até a faixa a partir de que distância da costa, né? Não é exatamente na costa. A partir de tal distância, ou até tal distância, não é também para quem vai para longe. Tem gente que, às vezes, sai para pescar, vai para muito longe, né? E não, às vezes não é para tão para fora, tá? Então tem que ficar atento a esses detalhes, ler com cuidado. Isso melhorou um pouquinho. Eu sempre achei que, de fato, é muito amplo, porque quando a gente fala em área Charlie, é um universo de microclimas, né? Principalmente a Charlie, eu acho, até mais do que a Alfa, porque a Charlie tem muita reentrância, né? E mesmo mais para Serra, frente. né? As terras do mar, né? Que vai ali Santa Catarina até o Rio, né? É muita serra, isso faz diferença. Agora melhorou um pouco. Antes, quando era só o Meteoromarinha, das 24 das 48 horas para a Charlie, era bem abrangente. Agora, com as previsões especiais para os pontos de interesse, que nem Porto de Santos, Orla Marítima de São Paulo, Orla do Rio, Baía da Guanabara, melhorou bastante e eu acho que eles acertam bastante, principalmente rajada. Né? Dá lá rajada 30 nós, pode ter certeza que tem uma grande chance de entrar os 30 nós. Né? Legal, Aqui, isso é por causa do modelo 2,8 quilômetros, né? Que tem mais resolução, consegue. Então, eles têm um modelo de mais alta resolução, então reduzindo o domínio, a área para onde eles estão fazendo a previsão. Então, quanto menor a área que você olha e melhor a resolução do modelo, mais detalhe você vai ter, né? Mais acurado vai ser a previsão. aqui na escola eu tenho uma regra que o pessoal quer me matar. Mas assim, mas eu vou explicar. Sob a vigência de avisos de mau tempo que atinjam Santos, eu não deixo fazer todas as atividades, principalmente para quem está começando. E às vezes o pessoal fica bravo comigo, mas eu lembro de salvo engano, foi 28 de abril de 2019, que tinha um aviso de vento forte para cá. Não era forte como foi, né? Mas tinha. E o pessoal me ligava tava um dia lindo, um céu azul, e o pessoal me ligava, mas Ju, que eu quero um barco, e eu cheio de barco na carreta e falando, não vai, não vai, não vai. E eu sou inflexível com essa regra, embora muitas vezes não aconteça nada, que é esse argumento que eles usam comigo. Mas como eu disse, só precisa acontecer uma vez. Nesse dia, entrou aqueles 50 nós para mais aí, que morreu a moça lá em Ilhabela, cachorro voou de varanda ali no Guarujá, e embora seja um pouco engraçado, não é tão engraçado, mas foi punk. Eu não consigo imaginar, por exemplo, 4, 5 Fast 23 naquela condição, como seria, né? O que eu quero perguntar, na verdade, é assim, de repente essas coisas não acontecem hoje, né? Alguma dica, um indício forte a gente tem, a gente só pega essas coisas se quiser, né? Existem sinais, né, nas condições atmosféricas, nos modelos, que indicam a possibilidade de alguma coisa mais séria. E como a segurança está em primeiro lugar, eu acho que você está certíssimo. E aí eu vou te defender. Ale. Né? De que se existe o risco, é melhor evitar por segurança, né? Se você está sozinho querendo arriscar a sua vida, é uma coisa, né? Agora, se você está com outras pessoas e a vida delas, a segurança delas está sob sua responsabilidade, no menor risco para a segurança, eu acho que tem que recuar, tem que priorizar a segurança.
Graças à meteorologia, isso hoje você sabe que vai acontecer, é diferente. Você lê os livros, aqui atrás eu tenho alguns, você lê os livros ali do Geraldo Tollens, por exemplo, ele vai fazer uma viagem pela costa do Brasil e depois ele continua, e assim, você percebe claramente que ele pega alguns fenômenos atmosféricos interessantes e que ele não fazia a menor ideia de que ia passar por eles, a não ser pelos sinais de os cirros no céu, né? Mas assim, não tinha, ninguém avisava ele. E hoje a gente tem essas ferramentas, né? Hoje a meteorologia avançou bastante, né? Uns 20 anos atrás, quando mal tinha internet, né, já tinha alguns modelos meteorológicos, mas você receber essas previsões era muito difícil, né, transmitir, chegar, né? E a resolução deles era de 1 grau, né? 1 grau são 60 minutos, são 60 milhas, né? São mais de 100 quilômetros, né? Então, imagina você ter previsão a cada 100 quilômetros, né? Então, você passa por cima de um monte de lugar sem saber o que está acontecendo ali. Então, hoje a gente tem essa facilidade, tem um monte de aplicativos, a Marinha tem esses modelos de alta resolução, então a quantidade de informação que a gente tem é muito maior hoje em dia. Aliás, é mais fácil hoje a gente até se atrapalhar um pouco, se confundir com tanta informação. Porque é verdade, se você olhar diferentes aplicativos, às vezes dá diferença na previsão, né? E já chegou gente para me falar, pô, em qual que eu acredito? Da outra vez a gente já conversou sobre isso. Eu escolho o que me é mais favorável e vou. Não, mentira. Eu não, aí, quando está muito diferente, eu não vou, porque se os caras não sabem, eu que vou saber, né? É bem por aí. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que é bem legal e super fácil de responder. Se é verdade que o clima está mudando, mas calma, vou contextualizar, porque não vou te colocar nessa sinuca. Mas é o seguinte, normalmente verão, aí também tem outro, eu e minhas regras chatas, eu sou um velho chato mesmo. Mas verão, o que eu faço? Final de tarde, normalmente no verão, cresce a CB, o cajuzão e vem aquela encrenca. Então, normalmente, a gente funciona aqui das 10 às 16. Verão, eu termino um pouquinho antes. Eu termino às 15. Eu digo que no verão você sai cedo. Se você estiver lá na Ilha Grande, então você sai, mesmo que seja no motor, não tem problema. Mas você sai cedo, sem vento, pega um lugar bom na ancoragem. E lá, às 15 horas, esteja preparado para terminar o dia. Porque se entrar, você já ou está corretamente fundeado ou está na marina, né? Agora, esse verão 2022 foi um pouquinho diferente, pelo menos está sendo ainda, dá tempo de mudar, né? Porque no fim da tarde, no mundo, agora março, sim, deu um ou outro. Mas janeiro, fevereiro foi bem tranquilo aqui por Santos, Ubatuba. O que aconteceu? Fácil, né? Não, esse ano foi mesmo. A gente teve alguns períodos com bastante chuva, mas, no geral, essa frequência... Eu falo, antes que eu apanhe aqui, eu falo do litoral aqui, porque, claro, teve Petrópolis, teve Minas Gerais, sim, teve em vários lugares. Elas aconteceram um pouco mais para norte, né? No verão a gente tem a tal das ACAS, né? Que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é aquela organização das nuvens desde a Amazônia até o Atlântico, e naquela região chove muito, né? Então, esse ano ela se formou mais para o norte. Começou pegando a Bahia lá em dezembro, lembra? A gente teve chuvas muito fortes. Depois desceu, pegou Minas, Espírito Santo, e aí a gente teve também o Petrópolis. Ubatuba, no finalzinho do ano, eu estava lá, teve ali nas Toninhas, ficou debaixo d'água, ali a Rio Santos. Teve bastante problema no finalzinho, na virada do ano. Em Angra, também, estrada ficou bloqueada ali, a Barra Mansa, Angra ficou bloqueada. De Paraty também ficou bloqueada a estrada um tempo, né, por causa da chuva. Bem no comecinho, na virada. Mas foi realmente um período só, né? E a maior parte do tempo a gente não teve essa frequência realmente de chuvas, né? Então, e é uma tendência que parece que está acontecendo, quer dizer, as chuvas não são mais bem distribuídas no tempo, elas se concentram em alguns períodos com uma intensidade até maior, né? E aí depois a gente fica um período praticamente sem chuva, né? Sem essa frequência de chuvas. Então, essa questão de que o clima está mudando, não dá para a gente olhar um ano só também, né? O clima a gente define, olha, essa é uma informação interessante. A definição de clima, ela vem a partir de uma média de 30 anos. Então, você tem que pegar 30 anos de condições de tempo, fazer a média disso, né? Média, desvio, toda aquela estatística, aí você tem o clima de uma região. Então, para você dizer que o clima está mudando, você precisa pegar um período de 30 anos,
e depois um outro período de 30 anos. Você precisa pelo menos de 60 anos de observação para você dizer que o clima está mudando, né? Um de 30 e outro de 30 depois, né? Então, sim, as observações mostram que a gente tem tido esses extremos com maior frequência, a amplitude, né, dos extremos, a frequência e tal. Então, a gente está saindo mais da média, né? Antes, as oscilações eram mais próximas da média. Agora, as oscilações saem mais da média, né? Então, vários estudos mostram que isso está acontecendo e, como você bem observou, esse ano isso também apareceu. Você trabalha, vou sair um pouquinho do tema aqui, mas é só porque eu fiquei curioso. Você trabalha com prevenção de desastres climáticos, dessa Naturais. natureza. Isso. E dava para saber antes que essa caca toda estava vindo nessa região aí? Tinha essa informação? Petrópolis não. Foi uma tempestade que apareceu bem em cima ali da montanha. Tinha de tarde aquele calor, a umidade, veio uma frente fria com vento orientado bem numa direção que subiu ali na serra e favoreceu exatamente ali, formou ali em cima, despejou toda a água ali em cima, tudo muito rápido, sem chance de prever aquele volume todo. Então, tinha previsão de chover, pancada de chuva dessas típicas de verão, né? Que vai dar seus 50, 80, até 100 milímetros ainda estava dentro. Agora, os 260 que choveu em 3 horas e meia, isso estava fora de qualquer expectativa. Aí ainda curiosidade minha fora do tema. Mas jornalista, quando acontece alguma coisa, corre para a redação. Você é meteorologista, velejador e também tem o quê de jornalista. Nesse momento de Petrópolis, você, na hora, você liga a antena, vai para cima? Como é que é isso? O meu trabalho é com a pesquisa, né? Eu não fico ali monitorando, né? Tem uma equipe no CEMADEM de 43 profissionais que se revezam 24 horas, né, monitorando e emitindo os alertas. Então, tinha equipe, né? Na noite que aconteceu, eu não estava ligado no que estava acontecendo. Tinha essa equipe lá monitorando, que mandou o alerta, mas o alerta saiu quando a chuva já estava acontecendo, né? Ou seja, um alerta que não permitia qualquer ação de prevenção. Como eu te falei, o que tinha antes era informação de pancada de chuva, chuva de verão, mas não aquele extremo que foi a maior chuva da cidade e provavelmente com esses volumes, olha, desde que o CEMADEM existe, o CEMADEM foi criado em 2011, né? O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, onde eu trabalho, né? Que é do Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Então, desde 2011, eu acredito, né? Eu trabalho lá já desde 14 e não me lembro de um evento desse, e nenhum dos meus colegas mais antigos, também não lembram de um evento como esse. Então, não foi só a maior, a mais intensa, a mais extrema de Petrópolis, mas provavelmente do país também, se não foi a mais, está entre as piores chuvas em termos de concentração, né? Num curto intervalo de tempo, um volume daquele de água. E vem de novo? Só pergunta fácil hoje, né? Olha, a gente costuma dizer que o que já aconteceu uma vez, né, não é impossível de acontecer de novo, né? Mas por ser muito raro, a probabilidade é pequena, né? Por exemplo, eu vou lembrar de um outro evento, já que a gente fugiu um pouquinho, mas são coisas interessantes. Por exemplo, furacão no Atlântico Sul, que tem a ver com navegação, né? Tem furacão no Caribe, o pessoal foge do Caribe na temporada de furacão, que é lá de junho até novembro, né? E no Brasil, tem furacões? Não, mas teve um único que se tem conhecimento, né, que foi em 2004, final de março de 2004, o Catarina, que gerou uma grande polêmica se era ou não era furacão, tal. No final concluíram que ele começou como um ciclone normal, extratropical, mas ele fez a transição para realmente tropical. No final, quando ele chegou em Santa Catarina, ele era um ciclone tropical, que é um furacão, né? E foi o único. Depois, naquela época, se fazia a mesma pergunta. Puxa, primeira vez, nunca se viu isso, será que agora vai acontecer com frequência? Foi 2004, já se passaram, agora esse mês vai fazer 18 anos, né? Maioridade do Catarina, e de existência dele, e a gente não teve outro, né? Agora, em climatologia, 18 anos são segundos, né? Pois é, eu te falei que o clima a gente precisa de 30 anos, né? Então, não teve outro. Pode ser que tenha? Pode ser. O ano passado, Juca, teve, na minha opinião, uma coisa tão rara quanto Catarina, ou talvez até mais. Porque teve um ciclone, e foi ali em junho, no final de junho, os primeiros dias do inverno.
aconteceu na costa do Uruguai e teve uma enorme polêmica, porque a Marinha Brasileira classificou como subtropical e ele já como subtropical já seria uma coisa rara, que nunca tinha sido observado no inverno um ciclone subtropical, nem na costa brasileira, quanto mais na costa do Uruguai. Tá bom, né? Já é uma coisa rara. Aí vem a NOAA e classifica como tropical, que é um furacão, né? No inverno, na costa do Uruguai. Então, para mim foi mais extremo, assim, mais aberrante do que o Catarina em 2004, né? Por sorte, não causou nenhum impacto, formou no oceano, ficou como tropical só por 12 horas, depois dissipou, tal, mudou as características, né? Voltou a ser subtropical, tal, e foi embora. Então, assim, coisas realmente raras a gente tem observado. Agora, tem um fator também, Juca, assim, falando dessa coisa de extremo, de mudança climática, né? Você puxou esse assunto, mas, assim, a gente falar isso nunca aconteceu. Bom, mas também há quanto tempo a gente tem a capacidade tão grande e tecnologia tão avançada para conseguir perceber tudo que a gente percebe hoje, né? 20 anos atrás, não tinha os modelos que a gente tem hoje. 50 anos atrás, pode ser que tenha tido outros Catarinas, mas a gente não tinha os satélites que a gente tem hoje para observar, né? Não tinha os modelos, não tinha os sistemas todos, né? Então, mesmo que o clima não mudasse, hoje a gente observaria muito mais coisas, talvez Tá até olhando estranhas, mais. porque a gente está percebendo muito mais detalhes. Interessante. Pô, deixa eu voltar para o tema, senão... Os nossos temas são dois. Eu vou ir para um que torcer para ficar não muito extenso, para a gente chegar no final, que é falar das ondas, né? Que eu acho que as ondas é que são mais legal. Mas é muito difícil eu ter um aluno a bordo que não me pergunte dos raios. E no Brasil, o Brasil é um dos campeões de incidência de raios no planeta, salvo engano, me corrija se eu estiver falando bobagem. É verdade. E aí, raio e veleiro combinam? Eu tenho um método para evitar, vou ensinar a galera. Eu rezo 3 Ave-Marias, entro na cabine, fecho tudo e pronto. A minha mulher, a Vivi, ela atrai raio. O que a gente já pegou de raio é impressionante. Mas... Sério, olha, tem casos de pessoas que já receberam raio, né? Já caiu um raio em cima dela mais de uma vez, inclusive. É sério, esses dias eu tava lendo, vendo uma matéria lá, é sério, tem gente. Não sei se é sorte ou azar, né? Pois é. E isso para provar, né, que não é verdade aquele dito popular de que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? É o contrário, né? Ele tem regiões preferenciais e o Brasil é uma delas. Por que o Brasil é campeão de raios? Porque ele está numa região tropical, né, uma latitude tropical, que é a latitude do planeta onde mais acontece raios, né? Nos extratrópicos não, né? Latitude média, Estados Unidos, Europa, é um clima mais frio, né? Para a gente ter raios tem calor e umidade. Então é uma grande extensão territorial numa faixa de latitude onde acontecem muitos raios. Então esse é o motivo porque o Brasil é campeão, né? Então a questão Mas mais tem muito raio geográfica. no mar ou é mais em terra? É mais em terra. Era o outro ponto que eu ia colocar. É mais em terra. Ufa. Por quê? Por sorte, né? Mas o C+, não quer dizer que é exclusivamente, né? Eu tô sabendo. Mas por quê? Porque o raio, ingrediente para ele são as tempestades que se alimentam de calor, né? E onde que o chão fica mais quente? É no continente, né? Que absorve mais calor. As tempestades que causam raios no oceano, elas se formam, sim, tem calor, tem umidade, mas tem a contribuição de frentes frias, né? Em latitudes médias, subtropicais. Agora tem também as tempestades tropicais, que são os furacões, né? Ou às vezes sistemas um pouco menores, mas que ali na região tropical também causam, né? Pelo calor e pela umidade. Então são diferentes processos que podem causar tempestades, que são CBs, né? Acho que é legal também a gente falar disso, né? Falar do que tipo de nuvem. Só tem um tipo de nuvem único que causa raios. Então sempre que você ouvir falar o nome dessa nuvem, tem previsão dessa nuvem, então tem chance de raios. E essa nuvem é a famosa cumulonimbus, que a gente abrevia para CB, Então, eu, quando faço minhas previsões aí para o pessoal que navega, eu já ponho lá, ó, chance de CB, chance alta, chance pequena. Então, você já sabe, CB vem com aquele pacote de raio,
rajada CB é de o pacote vento, completo, né? pacote completo. CB é... É. E tem parâmetros também que ajudam a gente a prever o CB, né? Acho que é legal a gente introduzir também esse conceito aqui, Juca, que é uma variável, é um parâmetro meteorológico que ainda não é muito usual, que é um parâmetro que mede a energia que tem na atmosfera disponível para formar tempestades. E esse parâmetro se chama CAP, né? É uma sigla do inglês que quer dizer Convective Available Potential Energy. Então, de Energia, energia convectiva. isso, energia potencial disponível para a convecção. Convecção, o que que é? Convecção é o mesmo processo que acontece quando você põe uma panela com água no fogo. Começa aquelas bolhas, né, o ferver. Aquele processo de formar bolhas é um processo de transferência rápida de calor. O calor do fundo da panela, do fogo, né, transferido para o ar que está em cima. Então, a convecção é um processo eficiente de fluidos para transferir calor. E na atmosfera, o que está transferindo? O chão quente, ou o mar quente, transferindo esse calor para a atmosfera que está em cima. Por isso que tem que ter chão quente e água quente, né? Então, a gente tem essa energia, esse parâmetro, CAP. Tem no INDE, tem em vários lugares, a gente consegue esse parâmetro, CAP. Um raiozinho, não é? É. E ele tem valores, tem tabelinhas aí, se procurar na internet, tem. Acima de 500 começa a ter algum risco, acima de 1.000 o risco é maior, quando passa de 2.000, meu amigo, melhor evitar. 2020, agosto, mais para o final, eu saí ali de Angra e fui até Ubatuba, direto. E a gente saiu de manhã, 5h30 da manhã, 6 da manhã, já estava claro. Às 7 horas ali na Joatinga, mas era raio, mas para tudo que era lado. E eu aqui na minha ignorância, dizia, mas é agosto não tem raio, agosto tem raio? Ah, bom, teve, né? Mas é normal? O raio, Tá ele está quente. associado a calor, justamente. Agosto não é um mês tão quente, né? Mas a gente está numa latitude tropical e podem acontecer situações atmosféricas de mais aquecimento. Em geral, nos meses de inverno, é quando chega alguma frente fria, né? Ou algum cavado, que é uma área de relativa baixa pressão na atmosfera. Não chega a ser uma frente fria, mas porque a frente fria ela é fruto de uma onda na atmosfera, né? E tem ondas mais curtas, ondas menorzinhas, que também causam mau tempo. Linhas de instabilidade, né, causadas por essas ondas curtas, podem causar em qualquer época do ano. A gente tem essa impressão de que não acontece porque é muito menos frequente, né? É muito mais frequente no verão. E a Mas em gente não sai qualquer... tanto, né? Verão sai mais, né? também aproveita o calorzinho, né? É que eu confesso, eu acho que verão não é época de se velejar. É a época que eu tenho muito movimento, mas eu acho melhor. O vento é melhor. Semana de vela, quando é em julho, tá aquele ar mais denso, frio, veleja melhor. Eu gosto das estações de transição. Eu acho que A elas luz é têm um bom linda. vento. Agora o outono, o começo do outono é legal porque já não chove tanto e você ainda tem boas brisas à tarde, né? Porque o sol ainda aquece um pouco. E tipo, agora final de março, depois que passa a chuva, abril e tal. E depois no outono, né? O começo do outono também. E por que tem boas brisas no começo do outono? Porque durante o inverno o mar foi esfriando, né? A brisa é o resultado do quê? Da diferença de temperatura, né? Oceano-continente. Então, veja, durante o inverno o sol ficou fraco, o oceano foi esfriando. Quando começa o outono, o sol vai ficando mais quente, mas o oceano ainda está frio. Então, o chão, o continente, durante os dias, se aquece mais do que nos meses anteriores, mas o mar tem uma inércia, a água tem uma capacidade térmica maior, né? A água ela fica mais quente no final do verão, começo do outono, né? Agora março é a água mais quente do ano, não é no pico do verão, é no final. E ela é mais fria no final do inverno, né? Ela tem uma inércia. A atmosfera e o chão, o continente, não. Se o sol está mais quente, o chão vai estar mais quente, né? Não precisa ir acumulando calor ou perdendo calor. Então, o outono dá boas condições de brisa, né, durante o dia, por causa dessa diferença, a água fria e o sol já mais quente. Então, lá para setembro, outubro, né? Além de ter bons ciclones também, boas altas, anticiclones também, né? E dá uma animada na coisa. Não é fácil. Mas legal. Agora vamos falar de onda, porque
Onda é um assunto que também a gente fica aqui um tempão, mas não é, vamos lá. Primeiro, o que é onda marítima? O que é onda no mar? Tá. Bom, a onda, a gente tem diferentes tipos de ondas, né? Vamos falar das ondas causadas pela atmosfera, né? Pelo vento. Porque a gente tem a onda de maré, por exemplo. A maré é uma onda, né? Sobe e desce, é uma onda que vai se propagando. Mas vamos falar das ondas causadas pelo vento. Bom, soprou um vento, o atrito desse vento com a água do mar começa a fazer ondular. Primeiro formam umas estrias, né? Umas bem suaves, assim, de milímetros na água, né? Com a primeira brisa, aquela aragem, né, bem leve. E aí, se o vento vai aumentando, essas estrias começam a crescer e vai formando as ondas, né? Tá bom, vamos dizer que você desliga esse vento de repente. Aquelas ondas vão sumir de repente? Não. Elas vão continuar ainda se propagando por algum tempo. Então, quando essas ondas se formam, a hora que o vento está soprando, a gente chama elas de ondas de vento, né? Bem adequado. Ou Curtinhas, também, fraquinhas. podem ser maiores, podem ser fortes, né? Se esse vento soprar com mais força e por mais tempo numa área maior. Então depende dessas três condições: velocidade do vento, duração do vento e tamanho da pista, né? Que em inglês é o chamado FET. Então esses três parâmetros dão a altura da onda. O vento parou, essa onda continua propagando. Quando essa onda que foi gerada pelo vento aqui chegar lá, onde o vento está diferente, da onde ela foi formada, aí ela vai ser chamada de outro nome. Ela vai ser chamada de swell. Então, são os dois principais tipos de onda. A onda de vento, que a marinha chama de vaga, são as vagas, né? E a onda que chega num outro lugar, da onde ela foi formada, que tem o nome de swell, ou também, na terminologia da marinha, chamada de marulho. Né? Isso. Então, são esses dois tipos de ondas. São as vagas e o swell. E quando a gente olha dentro de uma previsão de tempo, a onda Isso é o negócio. Você vê lá, a altura de onda é essa. E aí, 2 qual que é metros. essa onda que ele está mostrando? 2 metros. Né? Qual que é essa onda? É a onda de vento ou é o swell? Quando ele te mostra uma altura só, ele te mostra uma combinação dessas duas coisas. Tá? Que não é nem a altura de um, nem a altura da outra. Geralmente é um meio termo ali. Né? Se um swell é muito maior que a onda de vento, então essa altura de onda tem uma contribuição maior do swell. Né? E aí, outra coisa, essa altura da onda também não é a altura média das ondas e também não é a altura máxima das ondas. Aí é que o bicho pega. Eu descobri isso do pior jeito. Vai, continua. Então, assim, fizeram muitos estudos, né, a amostragem de medição de altura das ondas em vários lugares do mundo, vários oceanos, e chegaram a uma relação estatística de que essa onda, que é prevista pelos modelos, né, você deu aí 2 metros, eles mostram a altura média do terço superior da altura das ondas. Então, o mar, ele não tem onda de uma altura só, né? A gente viu que tem ondas de vento, ondas que vêm de longe, de várias direções. Então, quando você está no meio do mar, né, se não for uma condição espelhada, né, se tiver ondas, você vai ter ondas de diferentes alturas, né? E você pegando todas essas alturas, divide essas alturas em 3 partes, né? Uma parte de baixo das ondas menores, uma parte do meio das ondas médias e uma parte de cima das ondas maiores. Você pega essa parte de cima, essa terça parte de cima das ondas maiores e pega a média delas. Essa é a altura da onda, a altura significativa da onda. É isso que aparece nas previsões de tempo. Ah, tá bom. Então, como é que a partir daí eu sei qual é a altura média das ondas? Bom, a altura média vai ser cerca de 60% disso, 65%. Então, vai ser 1,2, 1,3 metros. Tá? Se a previsão é 2, a altura média da onda é 1,2, 1,3. Ah, beleza, então é isso mais ou menos que eu vou pegar. Não, não é. Porque uma de cada 10 dessas ondas vai ter 27% a mais, né? 1/4 a mais. Então, vai ter aí uns 2,5 metros. Tá? Uma de cada 10, que passa rápido, porque o período aí, em média das ondas é 10 segundos. Então, uma em cada 10, 10 vezes 10 são 100,
menos de 2 minutos. Então, a cada menos de 2 minutos, você vai ter uma onda de 2,5 metros, Mas né? fica mais divertido. Fica. Por quê? Porque é uma em cada 10. Acontece que uma em cada 100 vai ter 67% a mais, né? Então, você vai ter aí ondas de 3,5 metros, uma em cada 100, que não é muito tempo. É cerca de 20 minutos. É cerca de 20 minutos. A cada 20 minutos, você vai ter uma de 3,5, numa previsão que era de 2. Pô, geralmente, uma travessia, né? Você vai velejar, ou mesmo que você vá velejar, não por muito tempo, né? Você não fica menos de 20 minutos, você vai ficar horas. Então, você vai pegar várias dessas de 3,5 metros, quando a sua previsão era 2, né? E aí, se você for aumentando essa proporção, a altura de onda também aumenta, até o ponto em que uma a cada 3.000, o que acontece em média 3 vezes por dia, vai ter o dobro dessa altura. Então, veja que o dobro, se a previsão é 2 metros, o dobro vai ser 4. Mas se a previsão é 3 metros, o dobro vai ser 6. Se a previsão é 4 metros, o dobro é 8. É muita diferença. Quando é muita diferença. Você está acompanhando o Spinelli agora na viagem que ele está fazendo de novo. E quando a gente foi a primeira vez, foi um projeto nosso, e assim, eu tinha certeza, quando eu saí de Guarujá, que a gente ia em Tristão da Cunha. Eu não sabia se a gente ia chegar na África, mas na verdade eu não fui para a África, eu queria ir para Tristão da Cunha. E no meio do caminho, por uma série de questões, a gente percebeu que não ia dar para passar por Tristão da Cunha. Então, pelo menos, vamos tentar ver Tristão da Cunha. E aí, no dia que a gente ia fazer uma aproximação para ver o vulcãozinho lá no umbigo do Atlântico, chegou uma previsão para a gente de que a altura de onda seria de 6 metros. E aí eu já tinha aprendido isso que você está ensinando agora. Então, imagina quando você vê 6 metros, em que você pensa, né? O problema não é a de 6. E aí, claro, a gente abortou o Tristão da Cunha, porque com 6 metros, mesmo se fosse só 6, já não ia dar para ver o vulcão. A gente passou a 100 milhas, mais ou menos, e doeu, viu? Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia comer um hambúrguer em Tristão da Cunha, mas não rolou. Mas 6 metros, essa malvada foi bonita, cara. Só subiu. Não é de 6, né? Eu chamo de malvada porque depois que você vai navegando, ainda que você não tenha esse conhecimento teórico, se você vai prestando atenção no mar, você percebe que de tempos em tempos vem uma onda anormal, esquisita, diferente. Eu chamo ela de malvada. Então, quando veio a primeira malvada de Douglas, foi divertido. Eu imagino, né? Você fica fazendo a conta, né? De 6, então pode chegar a 12. Aí você começa a fazer a conta de quantos andares tem um prédio para dar 12 metros de altura. Você fica imaginando aquele negócio enorme, né? Mas tem outro detalhe também interessante, Juca. O período da onda. A gente se preocupa bastante com a altura, né? Isso foi uma experiência que eu tive também acompanhando essas travessias assim oceânicas, né? Eu vou passando as previsões e vou recebendo feedback de quem está na embarcação do que eles estão observando, né? E eu percebo às vezes que para previsões de altura semelhantes, a condição sentida lá é diferente, né? O que tem a ver isso do período? O período é o tempo que transcorre entre uma crista de onda e outra chegar até você, né? Bom, você imagina uma onda de 5 metros, né? Enorme, gigantesca. Se ela estiver muito perto uma crista da outra, ou seja, o período é pequeno, transcorre pouco tempo entre uma e outra, está uma muito perto da outra, você imagina que você vai ter que subir e descer 5 metros no intervalo de muito tempo. Então, essa velocidade sua de ascensão e descida é muito mais rápida. E também vai ser a inclinação de subida do seu barco, quanto ele vai caturrar, né? Vai subir e vai descer. A declividade da parede, da lateral dessa onda vai ser muito maior se o período é curto, né? Então, a rampa, vamos pensar numa rampa, né? A rampa vai ser muito mais inclinada para subir nessa onda se elas estão próximas às cristas, né? Se esse período for o inverso, muito demorado, de uma crista para outra está muito longe, então a sua subida e descida vai ser suave. Isso. Mesmo que essa onda tenha a mesma altura, ou seja, 5 metros, você vai sentir de uma forma muito mais suave. É outro mundo. Então, então aí a gente introduz
esse outro conceito, né? Não só a preocupação com a altura, e essa questão de que a altura é aquela altura significativa, não é a média nem a máxima, né? Mas também o período das ondas. E aí, aí com relação a isso, a onda de vento, ela costuma ter o período mais curto. Por isso, quando está ventando forte, geralmente o mar está mais desconfortável, porque o período das ondas é mais curto. Então, você fica batendo com mais frequência. Tá? Então, uma onda de vento de 2 metros e um swell de 2 metros, muito provavelmente a onda de vento vai te incomodar muito mais do que com a mesma altura do swell, porque ela tem um período mais curto. Então, hoje eu tenho o hábito de, quando eu passo uma previsão, para quem está navegando, passar separado a onda de vento e o swell. Não só a altura, mas também a direção, logicamente, e o período, né? Que isso faz Isso é diferença. outra coisa que maltrata a gente, às vezes, demais, porque está ventando de leste, por exemplo, aí a onda desse dia vai ser de leste também, isso em área oceânica, né? Navegação oceânica mesmo. Só que no dia anterior, por exemplo, estava sueste, vai, e a onda desse vento que já passou, ela continua ali contigo. E, às vezes, dá um mar que é difícil de administrar, porque vem onda de todo lado. Ou, por exemplo, no nosso caso, quando a gente atravessou o Atlântico, a gente foi muito em orça, né? Para desespero de todo mundo. E quando vinha esse swell secundário, essa segunda onda, colocava a gente na zona morta e começava a panejar, e assim, eu contava várias vezes. Meio a cada 11, 14 segundos, o barco entrava no vento e aquele barulho insuportável, porque era vento de verdade, né? Aí depois ele se acertava, andava 14 segundos e Dói, viu? Não é fácil, não. Imagino que judia bastante. E aí você pode ter a combinação também com o swell de uma direção diferente, né? O vento às vezes está numa direção e o swell, né? E aí a onda de vento vem, e o swell vem de um outro ângulo. Então você pode ter uma grande gama de combinações diferentes de alturas, direções e períodos de onda, né? E isso faz diferença, não só na altura. Então a gente tem que olhar o conjunto todo. Inclusive no Wind, Juca, né, que é a ferramenta bastante usada por todo mundo, você consegue ver em separado, no menuzinho da direita lá, você consegue ver as wind waves, né, que são as ondas de vento, consegue ver o swell, e não apenas um swell. Né? Como a gente falou, pode ter tido ciclones em diferentes regiões, gerando ondas que vão chegar até você. Então você tem o swell 1, o swell 2, acho que tem até o 3 lá. Né? Mas como é que ele divide? Bom, o swell 1 é o que tem mais energia, geralmente é que vai impactar mais você. O swell 2 um pouco menos, o swell 3 menos ainda. Mas tem situações em que você tem 3 direções diferentes e é interessante saber. Então é legal que no Wind você consegue fazer essa discriminação aí. E ainda nesse assunto, já concluindo, mas essa onda, quando a gente fala onda, é diferente da onda que o pessoal surfa na praia, né? Legal. Boa, Juca, boa. Porque essa que o pessoal surfa na praia, ela só é aquela boa onda que quebra e faz o tubo, porque tem o fundo, né? O fundo que é raso e faz com que essa onda suba, né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre o efeito de águas rasas sobre as ondas, né? As ondas, elas são geradas, né, como a gente estava falando, pelo vento, e essas previsões que a gente vê no Wind, previsões de ondas, todos os aplicativos, elas são para águas profundas, tá? Mar aberto. Elas não servem para áreas abrigadas ou para áreas rasas. Né? Áreas abrigadas vão atenuar, né? Vão atenuar essa onda, não tem muito problema. Mas áreas rasas vão trazer problema, né? Por exemplo, a gente tem o Cabo de São Tomé ali, né? Que tem uma região que é um baixio ali, uma área que o fundo não é tão profundo, e as ondas mais longas que vêm de alto mar, quando encontram um fundo um pouco mais raso, elas sobem, e não é só subir, tem um efeito também de mudar a direção delas, né? Elas vão se adaptando ao fundo. Se o fundo não é homogêneo, porque o que acontece fisicamente é que a onda, quando a profundidade ela começa a ser menor que a metade do comprimento da onda, e o comprimento da onda é a distância de uma crista para outra, né? Vamos dizer que essa distância seja de 30 metros, tá?
que é uma onda de 1,5 m, em média tem uns 30 metros de comprimento, entre uma crista e outra. Quando você estiver na profundidade a partir de 15 metros, essa onda vai começar a sentir o efeito do fundo, que pode aumentar a altura dela e pode mudar a direção dela também. Aí muda o período, né? Porque ela muda a altura, porque a energia da onda se conserva, mas ela sobe a altura. Como ela subir a altura, elas ficam mais próximas, você vai empacotando, né? As da frente vão freando e as de trás vão empacotando. E aí você tem um período menor e uma altura maior, né? Então, esses modelos, no Wind, por exemplo, eles não enxergam esse efeito. A física deles não enxerga esses detalhes, né? Eles não têm nem a resolução, nem a física para enxergar isso daí. Então, a gente tem que ver essas ondas em área aberta, né? Em mar aberto e águas profundas. Então, se você for navegar numa área que não é aberta e não é águas profundas, você tem que ter na sua cabeça que pode não ser exatamente também aquilo que você vai encontrar no modelo. Isso é uma coisa importante, viu, Juca? Eu falei agora de saber o que você não encontra. Na hora de usar uma ferramenta, qualquer que seja, e na metrologia não é diferente, as ferramentas metrológicas. Tão importante quanto saber o que ela é capaz de fazer, é você saber o que ela não é capaz de fazer. Tá? Então eu vejo muita gente, né? O Wind é bom, tal, vai lá e olha, né? E assume aquilo como verdade. Então ele é muito bom, a ferramenta fantástica, ajuda em muita coisa, mas procure saber também o que ele não é capaz de te fornecer, né? Isso também pode te evitar Essa é a alguns minha apuros, alguns briga perrengues. eterna, porque a galera assume ali algo como um produto embaladinho e perfeito, né? E não é excelente, mas precisa de interpretação, precisa de Pois é, então estudo por trás disso, por fica, mais fica, básico esse, que seja. fica esse complemento hoje. Na Boa. nossa outra conversa, eu falei do relevo, né, do continente, que ele não enxerga esses detalhes do Canal de São Sebastião, a Baía de Santos, a Baía da Ilha Grande, não enxerga esses detalhes. Tudo suavizado, é como se fosse um borrão, modelo V. A não ser os de resolução mais alta, por exemplo, de 2,8 da Marinha, enxerga um pouco mais. Então, além deles não enxergarem isso, eles também não enxergam o fundo oceânico e o efeito desse fundo mais raso nas ondas. Eles não enxergam. E para terminar, vamos terminar de ressaca. O que é ressaca? Qual a diferença? Por que às vezes vem lá aviso de mar grosso, 3 metros, e às vezes vem um aviso de ressaca de 2,5? Qual a diferença? Legal, porque a gente puxa lá do começo, quando a gente começou a explicar ondas, a gente falou que ia falar das ondas causadas pela atmosfera, mas que tem outras, e a gente deu o exemplo da maré, né? Então, a maré, ela é causada por efeito astronômico, né? Efeito gravitacional astronômico. E a gente tem as tabelas, porque a gente sabe a posição dos astros, né? É mais fácil de prever. O funcionamento, na verdade, a atmosfera, ela escoa, né? É um fluido gasoso. Então, o escoamento atmosférico é muito menos previsível do que o movimento dos astros, né? E esse escoamento atmosférico, quando forma os vórtices, que são os ciclones, gera essas enormes pistas de vento, gera muitas ondas, né? Não só ondas, mas esse atrito do vento na água e o efeito de rotação da Terra também acumula água de um lado do oceano, né? Então, as ondas, o mar sobe com as ondas, mas o nível do mar também sobe com esse vento. Você pode observar isso se você pegar uma bacia com água e soprar, ou colocar um ventilador, um vento constante ali. Você vai ver que vai acumular um pouco de água no canto da bacia, né? O nível da água vai ficar mais alto de um lado do que do outro, por efeito do atrito do vento com a água, né? Então, isso em grande escala no oceano também acontece. Só que não exatamente na direção do vento, por efeito da rotação da Terra. Esse efeito da rotação da Terra tem um nome, que é o efeito de Coriolis, é francês, Coriolis, tem gente que não pronuncia o S. E tem no mar esse efeito, foi descoberto por um cara que estudava movimentos de icebergs lá no Atlântico Norte, que é o Ekman. Então a gente chama de efeito de Ekman, tá? Esse desvio das águas. Então, quando a gente tem grandes ciclones, essas grandes frentes, ciclones, a gente tem esse acúmulo de água na costa que faz o nível do mar subir. Então, você, além da maré meteorológica, você tem que somar a maré meteorológica. Então, a maré que ia subir, por exemplo, 1 metro, pode subir 1,5 metros, né?
E se os ventos, olha que interessante, tem o efeito oposto da maré meteorológica. Se os ventos estiverem ao contrário, de nordeste muito forte, ele retira a água da costa, então você pode ter marés muito mais baixas, que é um perigo para quem navega com veleiro que tem quilha, né? Você pegar uma maré muito mais baixa, você passando numa região rasa, né? Então isso também pode acontecer, tá? E então a ressaca você soma essa subida do nível do mar pela maré meteorológica e as ondas, né? Então se você somar a maré meteorológica e a altura das ondas, essa água vai avançar muito mais longe, né? Acontece às vezes de pegar avenidas que estão à beira-mar, né? E causar estrago, derrubar muros ali próximos da orla, né? Quiosques e tal. Isso pode acontecer. Então essa é a ressaca. É a maré meteorológica causada pelos ventos, somadas com a onda chegando na costa. Eu digo, quando a gente navega em ressaca, que o mar parece que está mais energizado, porque você pega mar de través com vento normal, 2 metros que seja, às vezes o veleiro vai, mas na ressaca você sente a porrada, é pá, e aí ele volta, e pá, né? Parece que tem mais energia, parece ou tem mesmo? Tem mais energia. Quando você falou da velocidade, tem a ver com a frequência da onda também, né? Tem a ver com o período que a gente estava falando, né? O vento, você tem, geralmente quando você tem essas condições, você teve uma enorme pista de vento no oceano, ventos fortes, duradouros, né? E que causam essas ondas com alta frequência e com boa altura, né? Isso dá bastante energia. Quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, a gente vê o passado, porque a luz demora para chegar aqui. E quando a gente vê a ressaca, a gente está vendo o reflexo também de um evento que às vezes já acabou e que aconteceu bem longe da gente, né? É um eco. O próprio Suel, o Suel ele é, né? Ele é o que sobrou, né? De um grande sistema meteorológico, de um grande ciclone, o Suel é isso, ele é transportado e às vezes chega antes da frente fria, viu, Juca? Tem casos em que a frente fria avança devagar e tinha um ciclone muito forte lá embaixo, a frente fica meio estacionária, tal. Então às vezes chega um Suel. A gente teve isso na semana passada, na quinta passada, o mar subiu um pouquinho, não foi muita coisa, aqui no Rio, tal, até um pouco de São Paulo. Não foi muito sentido, foi uma pequena subida, mas foi fruto de um ciclone que aconteceu bem mais ao sul. A frente fria nem chegou até aqui, mas as ondas chegaram. Outro lugar também interessante, aí falando de uma navegação oceânica, né, mais distante, onde você também às vezes sente as ondas antes de sentir a atmosfera, antes de sentir os ventos que causaram ela, é lá no Equador, quando você faz uma travessia Europa-Brasil, né, e você vai cruzar a zona de convergência intertropical. Então, no Atlântico Sul, você tem a alta de Santa Helena, os ventos de sudeste soprando, gerando, porque fica o tempo todo, então gera ondas, né? E essas ondas não param ali no meio do caminho onde tem a zona de convergência, elas passam para o outro lado, né? Assim como as do hemisfério norte também não param no Equador, elas passam para baixo, né? Então, naquele meio, é uma zona, uma bagunça, a zona é uma zona mesmo, né? Mas quando você está vindo de norte, antes de chegar no equador da atmosfera, ali na zona de convergência intertropical, você já começa a sentir as ondas do hemisfério sul chegando. Que eu chamo de hemisfério sul atmosférico e norte atmosférico, né? Porque não é exatamente na linha do equador, e ele migra também durante o ano. Tem as variações. Tem as variações, vai acompanhando o movimento do Sol, das estações, ela migra para norte, para sul, e então você sente as ondas, né? Então o equador atmosférico, ele divide o vento, mas não as ondas passam para o outro lado. É outra curiosidade interessante também. Que a gente fica aqui uns 3 dias. Para terminar, eu tinha 2 pontos entre Tristão da Cunha e a África. A profundidade média ali é alta, uns 5.000, é metro para caramba, né? E só que tinha 2 pontos, um tinha, salvo engano, 23 metros e o outro 15. São 2 picos. E aí é muito louco, porque a gente passou bem perto. Eu até queria ancorar, mas eu fui voto vencido. Porque em 5.000 metros vem um negócio de 23, e eu queria ver muito o que acontecia com o mar ali, né? Mas não, acho que é muito pequeno. Uma área pequena vai ter uma influência menor. Acho que depende muito das condições. Então, como é que estava o mar quando vocês passaram lá? Uma merda, mas tudo bem. Porque se está muito bagunçado também, você nem consegue perceber, né? Era muito bagunçado, não, era difícil ter dia. O dia que ele ficou mais bem definido foi aquele dos 6 metros mesmo.
que aí davam uns vagalhões gigantes, aí ele ficou bem... Agora, de resto, era Amazônia. Para você ter mais chance de perceber alguma coisa, tinha que ter uma ondulação com altura, aquela coisa que a gente falou, né? Você falou 15 metros, então tinha que ter uma ondulação acima de 1,5 metro, e de preferência organizada, né? Só aquele tipo de ondulação daquela direção, com aquele período, para você conseguir perceber alguma coisa. Se você tiver diferentes ondulações com períodos diferentes, o efeito é sutil, você não percebe, né? Agora, é interessante isso que você falou, Juca, porque assim como a gente tem Tristão da Cunha, que é um vulcão que saiu fora, ele foi um que conseguiu sair para fora da água, mas tem outros ali, né, que não saíram, então um pouco abaixo, né, muito abaixo, meio ou quase saindo, né? Você falou de 15 metros, né, praticamente nada. Perto da profundidade dele para Tristão da Cunha não tem muita diferença, né? Não é nada. Muito bom, meu amigo. Legal. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Obrigado a você pelo espaço. Não, aqui, se eu não te trouxer de novo, eu apanho, a galera pede, então a gente traz. Obrigado mesmo. Eu vou dar a dica aí para quem não segue ainda, siga #.cel no Instagram. Eu vejo todo dia. Aliás, às vezes, eu até confesso, a minha previsão do tempo começa pelo #cel, porque o legal é que quando os eventos estão acontecendo, você vai colocando evolução, e é bem didático, mesmo quem não tem conhecimento nenhum, consegue aprender e compreender o que está acontecendo, porque... Legal, que bom. E é numa linguagem acessível, fácil, não tem firula, é bem bacana. É bem legal. Legal, Juca. E tem também os cursos, né? Sim, no Brana. Tem cursos de meteorologia, introdução para meteorologia para navegação, tem um curso mais avançado que fala de frentes ciclones, tem curso de roteamento meteorológico, que é uma tecnologia nova, né? Uma coisa que tem sido bastante usada, bem útil para navegações curtas, até para regata, né? Você tem que achar o modelo certo, e para grandes navegações, grandes travessias como essa do Brasil para a África, então tem curso lá também. Cursos são coisas bem legais. Legal. Deu para ver que além de você entender, você consegue transmitir com muita facilidade o que você... Não tudo que você sabe, mas você realmente tem o dom. É isso aí, galera. Estamos sempre aprendendo, né? É muito legal, a gente está sempre aprendendo. Parar de aprender, morreu, não tem jeito. Né? E eu acho que eu falei dos cursos e falo também do canal do YouTube, Juca. Tem no canal do YouTube eu pus vários vídeos lá de roteamento meteorológico, né? Que é uma coisa nova que eu acho muito legal. E uma das coisas que eu gosto muito de ensinar é que é uma das maneiras mais legais de aprender. Quando você para organizar uma ideia, para transmitir para alguém, você precisa primeiro organizar melhor ela dentro de você. E aí, às vezes, você percebe que ela não estava tão bem organizada quanto você achava que estava. Peraí, como é que é mesmo isso aqui? Peraí, preciso... Né? Deixa eu organizar melhor isso aqui, senão não vou conseguir explicar, né? Então é muito legal ensinar, a gente aprende juntos. Isso aí. Valeu, galera. Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast, o Academia Cusco Baldoso. Em breve com mais novidades para você. Para vocês. Valeu. Valeu, Giovanni. Obrigado.